Posso começar? Pode. Bom dia, pessoal. Vou apresentar aqui para vocês o meu projeto, que é intitulado Associação entre o Consumo de Alimentos Ultraprocessados e Fatores de Risco Cardiovasculares em Adolescentes com Excesso de Peso no município de Vitória de Santo Antão. E o meu projeto ele é orientado pelo professor Dr. João Henrique da Costa Silva. Então, as doenças cardiovasculares, elas estão entre as principais causas de morte no mundo. E estima-se que 17,7 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 2012. E isso representa 31% de todas as mortes a nível global. E tem uma estimativa que até 2030 esse número poderá chegar até 23,3 milhões, segundo a OMS. Na literatura aponta que os fatores de risco para doenças cardiovasculares, elas tendem a persistir da infância e adolescência para a idade adulta. E mas quais são esses fatores de risco bioquímicos que a gente tem para doenças cardiovasculares? Nos adolescentes, nós temos um baixo nível de HDL, um elevado nível de LDL e também a presença da hiperglicemia. Os níveis séricos de colesterol aumentados em crianças, na literatura na literatura nos traz que esses níveis eles podem prevalecer até a idade adulta, configurando assim como um fator de risco para doenças cardiovasculares. E atualmente o consumo alimentar da população, que é rico em alimentos como muita gordura, sal, açúcares, os alimentos ultraprocessados, em combinação com com os hábitos de vida não saudáveis, eles tendem a configurar um aumento de risco para as doenças cardiovasculares. Com relação à obesidade e os fatores de risco na adolescência, as mudanças dos padrões alimentares associados a uma transição nutricional global, que essa transição nutricional ela foi caracterizada pelo excesso de peso e uma diminuição na desnutrição, elas são fatores-chave para entender a etiologia da obesidade, que em 2016 atingiu cerca de 124 milhões de crianças e adolescentes entre 5 a 19 anos em todo o mundo. Aqui no Brasil, em 2010, segundo os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, atingiu cerca de 25,4% dos adolescentes entre 10 a 19 anos. Em Pernambuco, atingiu cerca de 3,3 crianças e adolescentes com excesso de peso, também nessa faixa etária de 5 a 19 anos. E em Vitória de Santo Antão, atingiu 11% de sobrepeso e 6,8% de obesidade em adolescentes de 10 a 19 anos. E o que são esses alimentos ultraprocessados que a gente estava comentando agora? Eles são considerados formulações industriais que são produzidas a partir de diversas etapas de processamento e de vários ingredientes, que muitos deles são de uso de forma exclusiva da indústria. Eles são caracterizados por terem uma baixa qualidade nutricional, serem altamente calóricos, ter muita gordura, muita concentração de gordura saturada e de gorduras trans, também altas concentrações de sódio e de açúcar livre. E esse alto consumo é muito presente entre os adolescentes, somando até mais da metade das calorias consumidas diariamente. Foi descoberta também uma associação entre essa elevada ingestão de calorias provenientes dos ultraprocessados e um elevado IMC com maiores chances de se desenvolver um sobrepeso ou até mesmo a obesidade. E também foi mostrada uma relação entre um elevado consumo de alimentos ultraprocessados e síndrome metabólica. Então, está sendo estudado também na literatura o padrão alimentar dos adolescentes brasileiros, que apesar deles terem uma boa concentração, uma boa frequência no consumo do arroz e do feijão, esse consumo ele vem atrelado a bebidas açucaradas e também dos alimentos ultraprocessados, que, como eu falei, são ricos em sódio, gorduras, açúcares. Nos Estados Unidos, a prevalência do consumo dos ultraprocessados nas crianças é de 66,2% e de 6,4% dos adolescentes dos Estados Unidos. E em crianças de entre 8 e 9 anos, esse consumo de ultraprocessados ele foi associado a um melhor nível socioeconômico das famílias. Aqui no Brasil, o consumo de vegetais ele é considerado abaixo do recomendado. Ele apresenta-se ainda menor naqueles adolescentes que consomem mais alimentos ultraprocessados. Também foi associado o consumo alimentar e a síndrome metabólica entre crianças e adolescentes entre 12 a 19 anos. E essa síndrome metabólica, ela foi diagnosticada em 6,7% dos adolescentes. E eles consumiam mais alimentos ultraprocessados em comparação aos adolescentes que não possuíam, não foram diagnosticados com a síndrome metabólica. E foi relatado na literatura também que uma diminuição de cerca de 75% no consumo de sal e açúcar e gorduras provenientes desses alimentos ultraprocessados e ingredientes culinários diminuem até 29% o risco de morte por doenças cardiovasculares.
Foi observado também na literatura uma associação positiva entre o consumo de alimentos ultraprocessados com alterações cardiometabólicas na infância e também na adolescência. E também foi observada uma associação entre a dieta ocidental, que é rica nesses alimentos ricos em gordura, os alimentos ultraprocessados em si, com elevada concentração de adiponectina e interleucina 6. E com o alto consumo, essa relação de alto consumo de alimentos ultraprocessados e um baixo consumo de alimentos in natura confere mais riscos à saúde entre os adolescentes de 15 a 18 anos. E esse risco é esse cardiometabólico. Esse cenário obesogênico ele é bastante importante e alarmante para a nossa sociedade. E isso faz com que a gente busque medidas para poder intervir nessa relação para poder tentar reduzir a incidência de doenças cardiovasculares nos nossos adultos. Tendo isso em mente, a nossa hipótese do trabalho é a contribuição calórica dos alimentos ultraprocessados na dieta dos adolescentes com sobrepeso ou obesidade está positivamente associado ao aumento dos marcadores bioquímicos de risco para as doenças cardiovasculares. Tendo isso em mente, o nosso objetivo geral é investigar a associação entre o consumo desses alimentos ultraprocessados e o aumento dos marcadores bioquímicos de risco para doenças cardiovasculares em adolescentes com sobrepeso e obesidade das escolas públicas do município de Vitória. Dentre os objetivos específicos, nós temos avaliar o estado nutricional e estado maturacional dos adolescentes, estimar o consumo calórico total e a participação calórica relativa da dieta, o percentual das calorias provenientes dos alimentos ultraprocessados entre os adolescentes e também analisar o perfil bioquímico. E também, assim, nós vamos investigar o efeito do consumo dos ultraprocessados sobre o perfil bioquímico dos adolescentes eutróficos com sobrepeso e também analisar essa relação. Com relação aos métodos, nós vamos participaram do estudo adolescentes de ambos os sexos que possuem a idade entre 10 a 19 anos que estejam matriculados na rede municipal de ensino de Vitória, e esses adolescentes vão ser classificados de acordo com o IMC e idade nas seguintes classificações: eutrofia, sobrepeso e obesidade, e posteriormente vão ser subdivididos em 2 grupos, eutrofia e sobrepeso e obesidade. O plano amostral foi estimado com o software G-Power, foi totalizado uma amostra de 111 adolescentes. Dentre os critérios de elegibilidade, como já falei, são os adolescentes que estejam matriculados na rede municipal de ensino e com a idade entre 10 a 19 anos, e como critério de exclusão nós temos distúrbios de ordem motora, psicológica, comportamental, ou que estejam também em uso de medicamentos que possam interferir no metabolismo glicídico e lipídico e também estado nutricional e ou consumo alimentar. Será condicionado à assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e também do termo de assentimento livre e esclarecido, e foi até aprovado já pelo Comitê de Ética, que vocês vão ver posteriormente a carta de aceite. Com relação à antropometria, serão coletados o peso e a altura para definir o IMC, e a avaliação do estado maturacional será dada através de um método não invasivo de predição, no qual nós vamos fazer o cálculo do tempo em anos em relação ao pico de crescimento em estatura de Millward. Aí serão, nesse método não invasivo, nós temos as seguintes características que serão utilizadas: a estatura, a massa corporal, a altura troncocefálica e o comprimento dos membros inferiores. E o estado maturacional dos escolares será determinado apenas na linha de base. Com relação à avaliação do consumo alimentar, será feito um recordatório alimentar de 24 horas em dias não consecutivos, sendo 2 dias da semana e no final de semana, do período total de 3 semanas a 1 mês. E será utilizado o método Multiple Pass, que esse método consiste na listagem rápida dos alimentos e bebidas consumidos, a listagem dos alimentos esquecidos, o horário e local do consumo dos alimentos, a descrição dos alimentos e as quantidades ingeridas, revendo as informações que foram relatadas e, posteriormente, uma revisão final das informações de sondagem sobre os alimentos que podem ter sido consumidos e esquecidos. Os alimentos eles vão ser convertidos em gramas ou mililitros e o valor energético será estimado por esse software aqui, o ADS Nutri. Com relação à avaliação do consumo alimentar, de acordo com o grau de processamento, nós temos aqui um exemplo. Os alimentos in natura são aqueles alimentos que não sofreram grau de processamento ou processamento mínimo. Os alimentos, ao segundo grupo, da segunda classificação nova, temos os alimentos in natura ou minimamente processados, temos também os ingredientes culinários, que são adições para cozinhar ou temperar os alimentos, por exemplo, temos sal, açúcar, óleo, óleo refinado. Processados, temos, por exemplo, abacaxi em calda, um exemplo mais básico. O abacaxi é fruta natura e foi adicionado o açúcar como alimento para cozinhar ou temperar os alimentos, um ingrediente culinário, e temos, assim, o alimento processado. E ultraprocessado, nós temos, por exemplo, o suco de abacaxi em pó.
E, por exemplo, o milho, nós temos o milho em conserva como um alimento processado, e como ultraprocessado, temos um exemplo do salgadinho de pacote. Então, as análises do consumo alimentar, elas vão ser concentradas na descrição do valor energético total e também do percentual de contribuição calórica desses alimentos, dessa classe de alimentos ultraprocessados. E o perfil bioquímico, ele vai ser analisado até um mês após a primeira avaliação do adolescente, após um jejum de 12 horas. E para a dosagem do colesterol, teremos esse aparelho aqui, o Colestec. Ele dosa tanto o colesterol total, triglicerídeos, HDL, LDL e glicose. E para a dosagem de insulina, nós temos esse aparelho aqui. Com relação à análise estatística, o padrão de normalidade será dado através de teste de Kolmogorov-Smirnov, a descrição dos dados através de média para os dados paramétricos e ou mediano e intervalo interqualítico para os dados não paramétricos. As comparações intergrupos serão feitas através do teste T para as amostras independentes ou Mann-Whitney para as medianas. O estudo de correlações será feito através de Pearson para os dados paramétricos ou Spearman para os dados não paramétricos. E as análises de associações será feita uma regressão linear múltipla com as variáveis de ajuste para o sexo, a idade e o estado maturacional. E será feito através do aplicativo para computador, o programa, o SPSS, na versão 20.0, mantendo o nível de significância de P menor que 0,05. Sobre os aspectos éticos do projeto, ele é um subprojeto da pesquisa maior, que é intitulada Estudo dos Parâmetros Nutricionais, Cardiometabólicos e Comportamentais e Epigenéticos de Estudantes com idades entre 7 a 19 anos, submetidos a um protocolo de treinamento físico, biométrico e intervenção nutricional. Aqui nós temos alguns riscos que foram listados do nosso projeto e alguns benefícios. E aqui nós temos também que será feito através da assinatura do termo de consentimento livre, esclarecido e do termo de assentimento livre e esclarecido. Aqui nós temos o parecer do Comitê de Ética. Com relação à viabilidade técnico-financeira, o projeto contará com a equipe treinada. Participam do projeto doutorandos, mestrandos e estudantes de graduação, assim também como os coordenadores de projeto, que são comprovadamente capacitados na coleta, análise e interpretação dos dados do tipo. A infraestrutura será disponibilizada pelo Laboratório de Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica e de Fisiologia do Esforço do Centro Acadêmico de Vitória, e o projeto conta com o financiamento da FACEP e está com a previsão para iniciar as coletas a partir do segundo trimestre de 2021. Muito obrigada. Alguma dúvida? Obrigada, Mayara. O computador deu uma travadinha aqui. Como? O computador deu uma travada, aí eu não consegui ativar a tempo. Alguém tem alguma pergunta para a Mayara? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, o pessoal está mandando os nomes, né? Enfim, mas eu tenho. Mayara, se não tiver como fazer essas análises bioquímicas nesse segundo semestre, como é que vai ficar? Vai ser excluída? Essa parte terá que ser feita, se não tiver como, será excluída, porque é um risco muito grande estar coletando material biológico nesse momento, mas se for possível, com o tempo, será feito todo um protocolo, todo o procedimento de distanciamento físico, EPIs, porém, a gente também está avaliando a possibilidade de ser feito através de telefone, formulário eletrônico. Temos também um tipo de pesquisa chamada Web Survey, que são através de formulários online, que a gente consegue coletar as informações. Porém, tem bastante viés. Estamos analisando as possibilidades que poderão ser feitas nesse projeto. É um projeto muito lindo e é uma pena o convite ter feito isso com a gente. É verdade. E assim, por ser, por exemplo, esses questionários que vocês vão fazer, né? Online, às vezes, pode reduzir a quantidade de pessoas a participar, porque nem todo mundo, né, tem internet. No caso, seria feito através de telefone e a gente ia preenchendo o questionário, porque através de telefone é mais fácil ter acesso a essas pessoas, porque nem todo mundo tem acesso à internet, também não tem computador, celular. Muitas pessoas, infelizmente, ainda não têm acesso à tecnologia. Isso. E aí, mas talvez o telefone, pelo menos a maioria tem. Joia, obrigada, Mayara. Agradeço. Vamos passar agora para a próxima palestrante. Só um minutinho.